Será que Deus ainda me aceita depois de tudo que eu fiz? Essa é uma pergunta que brota de um coração carregado de pecado, carregado de culpa, carregado de arrependimento. Pode-se dizer que sim, de arrependimento e de culpa principalmente. Mas para responder essa pergunta, a gente vai ler uma passagem bíblica e meditar um pouco referente a isso. Gostaria de ler com você a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Nessa passagem relata a história da mulher que foi pega em adultério. Essa passagem ela só tem no Evangelho de João, ela não se encontra no Evangelho de Mateus, de Marcos, nem Lucas, somente no Evangelho de João, que é uma curiosidade muito interessante pensar nisso. Que diz assim, do versículo 1 ao versículo 11 do Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando somente Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se e não vendo a ninguém, no caso Jesus erguendo-se não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Assim termina essa narrativa. É uma narrativa muito linda, né? Muito maravilhosa. Essa narrativa mostra como é a conduta de Jesus em meio a uma situação tão crítica, uma situação de quando todo mundo está condenando, né? Todo mundo queria apedrejar aquela mulher. Mas para a gente entender melhor esse texto, compreender melhor e tentar aplicar isso na nossa vida, principalmente quando a gente está dominado por culpa, a gente precisa entender alguns fatores aqui, né? Sempre é bom mergulhar um pouco mais no texto. A primeira questão é que eles falam assim aqui no versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles estão falando entre vários versículos que tem lá na lei, em Levítico, principalmente em Deuteronômio. Eu quero citar um que está em Deuteronômio, capítulo 22, verso 22, que diz assim: Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. É baseado nesse texto. Tem um outro texto que fala desse tipo de situação, que a condenação, o juízo vem sobre pessoas que cometeram esse tipo de pecado mediante, no mínimo, 2 testemunhas, entre 2 e 3 testemunhas. Então, nesse tipo de situação, o correto a ser feito é ser levantado um conselho, um tribunal, e esse tribunal ele vai cumprir as regras que seriam no mínimo de 2 a 3 testemunhas,
ambos participantes do ato de adultério têm que estar presentes, e aí serão os dois que serão julgados pelo ato em si. E a gente vê que já começa tudo errado. Não existe ali um conselho levantado, não existe algo determinado como um modelo de tribunal, e também não existe nenhuma testemunha que apresente ali, olha, eu testemunhei, eu vi, eu estava lá, eu presenciei, eu peguei no flagra, não aparece ninguém ali como testemunha. E o outro lado, principalmente, cadê o homem da história, né? Cadê o cidadão? Cadê o cidadão que estava em adultério com ela? Então a gente já vê essa questão, e é muito interessante que Jesus ele não traz isso à tona, ele sabe dos ritos da lei, dos artigos, de como ela tem que ser cumprida, mas ele não traz isso à tona. Jesus ele vai mais no cerne da questão. Um outro ponto é que eles queriam o que com isso? Eles queriam acusar Jesus, eles queriam criar uma armadilha, e por isso eles ignoram todos os processos da lei, né? Eles queriam criar uma armadilha para Jesus. Que armadilha era essa? Jesus ele é conhecido como uma doutrina que tinha autoridade, tinha peso, mas ao mesmo tempo tinha graça, tinha misericórdia, tinha compaixão. E, de fato, Jesus ele é a expressão da graça, da misericórdia e compaixão de Deus. O Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Cristo é a manifestação desse Deus. É a manifestação desse amor, é a manifestação desse caráter. E aqui mostra que Deus, em Cristo Jesus, ele é amor, ele é compaixão, ele é misericórdia. Mas eles queriam acusar Jesus. Acusar de quê? De que ele não cumpre a lei. Como eles tinham essa visão, porque ele andava com publicanos, ele andava com pecadores, ele se sentava à mesa com todo tipo de pessoa, eles queriam acusar de que ele não era um cumpridor da lei, e ele curava no sábado, e coisas que eles acusavam Jesus de ser um transgressor da lei. Então eles acreditavam que provavelmente Jesus não ia permitir que ela fosse apedrejada, e portanto eles iam acusá-lo de não cumpridor da lei de Moisés, portanto digno de também ser condenado, já que ele não cumpre a lei de Moisés. Caso ele permitisse que ela fosse apedrejada, ele consentisse com isso, eles iam criar uma outra narrativa, que de fato ele não é misericordioso, ele não é bondoso e etc. Iam quebrar o discurso de perdão e de graça e de compaixão que é atrelado à figura de Jesus. Mas eu quero fazer um paralelo com uma outra narrativa bíblica, uma outra narrativa que também demonstra como Jesus ele veio para nos perdoar, ele veio para nos trazer a graça e a dádiva do perdão. No tempo de João Batista, o que era pregado era o arrependimento. E nos foi concedido o arrependimento. Eu consigo me arrepender dos meus pecados mediante a graça de Deus. Mas quem me dá o perdão é Deus. Quem me dá o perdão é Deus mediante Jesus Cristo. Se você é carregado de culpa, se você está carregado de uma culpa, é porque existe em você um arrependimento, um sentimento de vergonha por um ato que você cometeu. E então foi concedido a você o arrependimento. Mas agora falta o perdão. E quem concede o perdão também é Deus. Ele vai te perdoar. Você agora brotou no seu coração arrependimento. Esse arrependimento gerou sentimento de culpa. Essa culpa pode ter se transformado numa culpa crônica que mais adoece e pesa e te aprisiona e te isola de Deus. Você não consegue orar, você não consegue buscar Deus e você não consegue ver as coisas com leveza. Tudo se torna pesado, tudo se torna um enfado para você. E aquilo vai te corroendo, te matando, te neutralizando, e você se torna capacho das situações de pessoas, capacho do inimigo, que você não tem força de reação, por causa do sentimento de culpa. Mas isso não significa que você está condenado. Pelo contrário, você está muito perto da salvação.
está muito perto da graça de Deus, porque você sente que aquilo foi errado, você sabe que foi errado, você sabe que você cometeu algo muito ruim, mas você se arrependeu, e a culpa está aí, e você está andando em culpa, e você carrega isso. Mas Jesus, ele é perdão. Mais do que isso, ele tem poder para perdoar. Lembre-se que eu falei, né? Esse texto, ele só se encontra no Evangelho de João. E ele começa ali entre o versículo 1 e o versículo 2, dizendo que ele ensinava. Então Jesus, ele tinha doutrinas, ele tinha princípios, ele tinha conceitos que ele ia ensinando. E um dos conceitos é o perdão. Amai vossos inimigos, não guardar rancor, perdoar. E ele tinha poder para perdoar. Mas dentro da doutrina judaica, só Deus podia perdoar. Então, a gente tem essa narrativa aqui da mulher apanhada em adultério. E essa narrativa só tem em João. E tem uma narrativa que tem em todas os outros evangelhos, mas não tem em João, que é a narrativa da cura do paralítico. E nessa narrativa, lá expressa um dos conceitos e ensinamentos de Jesus, que ele tem poder para perdoar. Então, no Evangelho de João, a gente não tem a narrativa do paralítico, que lá diz que ele tem poder para perdoar, mas a gente tem a narrativa da mulher apanhada em adultério. E Deus, ele se manifesta aqui na figura de Jesus, na sua postura de perdão e de graça. E quando a gente vai para a narrativa do paralítico, a gente vê ali a questão do perdão e da graça. Vamos ler lá? Vamos dar uma olhada lá na narrativa que está em Marcos. Essa narrativa tem Marcos, Lucas e Mateus. Mas eu quero ler com você a narrativa que está em Marcos. A narrativa de Marcos começa assim. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram-lhe um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Então, a gente vê o poder de Jesus para perdoar pecados. O perdão. O grande milagre aqui não é o paralítico andar. O grande milagre aqui é o milagre do perdão. Eu posso me arrepender do que eu faço. Eu posso me sentir culpado. Eu posso
pedir perdão, mas só Deus tem o poder de me perdoar. Eu me arrepender é uma coisa, eu receber o perdão é outra. E o ministério de Jesus é o ministério do perdão, assim como o ministério de João Batista foi o ministério do arrependimento. Arrependei-vos era a pregação. Jesus vinha com eu perdoo, eu salvo, é a pregação. Então, a gente vê aqui essa manifestação do ensino de Jesus, que ele tem poder para perdoar. É uma narrativa que tem nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas não tem João, mas porém em João nós encontramos essa narrativa da mulher que foi pega em adultério. A gente vê que ele voltou para o templo ainda de noite, né? Fala de madrugada, e provavelmente de madrugada ela foi pega em adultério, e pela manhã ou ao amanhecer, ainda escuro, eles levaram a mulher na presença de Jesus. E lá, ela não lança nenhuma palavra. Ela não lança nenhuma palavra, ela não procura se defender. Ela não procura argumentar, ela não procura se posicionar, porque ela sabe o que fez e ela está dominada por esse sentimento. Esse sentimento de culpa, de vergonha, de medo da morte, de medo de que as coisas não vão melhorar, de que não tem como voltar atrás. O que foi feito, foi feito. Agora é sofrer as consequências. Mas pense bem, Jesus é poderoso para perdoar e para mudar essa situação. A graça de Deus não tem limites para transformar a vida de alguém. Ela não tem limites para alcançar aquele que caiu. Ela não tem limites para te fortalecer e transformar. Você precisa somente apresentar a Deus o teu coração que está carregado de culpa e pedir perdão. Às vezes é uma culpa que não é um ato explícito que você fez, mas você foi ensinado a cultivar isso. Ensinado de que tudo foi tua culpa, que só o fato de você respirar é culpa tua. Só o fato de você existir, você já é culpada. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ouça a verdade, creia na verdade. Conheça a verdade, porque ela vai te libertar. Cristo é a verdade. Aceite ela no seu coração. Jesus é poderoso para te perdoar. Ele te diz, onde estão teus acusadores? E os teus acusadores podem ser muitos, os teus acusadores podem ser você mesma. Você mesma pode se acusar de dia e de noite. Mas se você se achegar a Deus e apresentar o teu coração e toda a culpa que você sente, Ele é poderoso para te perdoar. E Ele vai dizer assim para você, vai e não peques mais.